tratando sobre relacionamentos e o título da aula é o próximo mais próximo. Quando lemos o livro de Gênesis ele é extremamente fantástico. Tem um pastor amigo meu que ele é doutor em Antigo Testamento, ele fala que se tirarmos o livro de Gênesis da Bíblia, nós perdemos a Bíblia toda. Porque o livro de Gênesis, ele dá toda a sustentação para as Escrituras, e quando olhamos os 3 primeiros capítulos, nós temos ali os 3 mandatos que o Senhor nos dá, que é o mandato cultural, quando o Senhor ele determina que o homem ele domine sobre a criação e tenha filhos, procrie, case. Tem o mandato espiritual, que quando o Senhor ele diz para santificar o sábado, então o homem se submete ao Senhor através desse mandato espiritual. E tem um mandato social, que é o que nós vamos estudar hoje, que trata sobre relacionamentos. Então, o mandato social é um modo que o Criador ordenou como nos relacionássemos com o próximo. Não sei se os irmãos têm essa visão, mas nós vemos hoje que relacionamento é uma coisa muito difícil na sociedade. Hoje as pessoas não conseguem mais se relacionar umas com as outras, não conseguem ouvir mais umas às outras, a opinião do outro não é levada em consideração com a dos outros. Como alguns sabem, eu trabalho com assessoria jurídica para condomínio, então a minha vida é participar de assembleias de condomínios. Eu sempre falo que é assembleias de condemônios, porque, gente, é um negócio complicado. E eu não sei o que está acontecendo, que é o mês de outubro agora, todas as noites eu estou tendo assembleia, para resolver problemas de relacionamentos dentro de condomínio. Então, a gente começa uma assembleia tranquila, a gente fala, olha, vamos ouvir uns aos outros, espera um falar para depois você falar. Quando eu estou falando, já levantam, não, porque, olha, é meu direito, porque eu vi no Google que é assim, 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 eu posso fazer dessa forma. Aí levanta outro e já começa a discutir. Então, as pessoas elas não conseguem mais ter respeito uns com os outros, não conseguem se relacionar. E eu falo, gente, vocês moram, principalmente daqueles que moram em condomínio de ilícitos, que são apartamentos, eu falo, vocês moram dentro de uma caixa separada por várias caixinhas. Então, qualquer barulho que você faça vai interferir na vida do outro. E não é aquele slogan, minha casa, minha vida, mas é nossa casa, nossa vida. Então, muitas vezes, antes de ligar o seu som ali, para você ouvir aquela música que muitas vezes não vai agradar o seu vizinho, para pensar, peraí, eu vou perturbar meu vizinho? Eu preciso não perturbar, eu preciso manter aqui em silêncio. Isso não acontece. Então, essa questão de relacionamento, ela está extremamente complicada. Eu tenho um condomínio que eu faço assessoria em Taubaté, lá são 390 apartamentos. Classe média, um condomínio clube, e aí tem um grupo lá, LGBTQY, XZH e tudo mais, que domina uma área do condomínio. E aí eu fui convidado a participar dessa assembleia, aí no meio levanta um outro lá, que também faz parte de um outro grupo, levantou e falou, agora de gazela para gazela, vamos resolver aqui. Chega nesse nível o negócio. Então, a questão do relacionamento, ele é muito importante, por isso que Deus ele colocou a questão do mandato social e ordenou como é que o crente tem que se relacionar. E aí, a Bíblia, como ela é fantástica em sua estrutura, ela ensina como devemos nos relacionar com o nosso próximo. E começa na onde esse relacionamento? Dentro do núcleo familiar. Dentro do núcleo familiar é que a gente começa a aprender a se relacionar um com os outros até o amplo ambiente da sociedade, incluindo autoridades constituídas e também com seus devidos modos de relação. Quando a gente vai em alguma audiência, principalmente as trabalhistas, que são mais complicadas, a pessoa já chega querendo discutir com o juiz. Até o juiz levantar e falar assim, olha, você ficar quieto, eu vou sair preso daqui. Aí a pessoa tem que abaixar a bola. Porque perdeu-se hoje o respeito pelas pessoas, perdeu o respeito pelas autoridades, perdeu o respeito por professor, por pai, por mãe, tudo. E nessa forma nós temos que resgatar, como igreja, esse mandato social que foi colocado por Deus já no Gênesis. E aí a gente começa a pensar, como que surgiu esse mandato social? Ele começou entre pais e filhos? Não, a Bíblia ela coloca que ele começou lá no Gênesis com o primeiro casal, com Adão e Eva. Ou seja, o mandato social ele começa com o casamento.
que é uma estrutura hoje que, infelizmente, ela está em falência. Eu estava vendo uma pesquisa, aconteceram muitos casamentos, mas muito mais do que casamentos, ocorreram divórcios. E ainda mais que hoje se faz o divórcio via cartório, então a pessoa ela casa no ano seguinte ela chega no cartório, agenda lá e fala, eu quero me divorciar. E aí contrata um advogado para ir lá, assinar o termo de divórcio, cada um para o seu lado, vamos embora, eu vou viver minha vida, você vive a sua vida. Então deixou de ter hoje essa questão do casamento como ali a célula que vai dar o embasamento para que a família venha se formar de uma forma constituída na palavra de Deus, e a partir daí ensinar os valores aos seus filhos de como se relacionar na sociedade. E hoje nós vemos, eu até pergunto, geralmente são assim, os filhos da minha geração que hoje estão vivendo nessa geração de não respeitar as pessoas. E eu estava conversando com um colega, eu falei assim, o que aconteceu com a nossa geração? Que era uma geração que era assim, olha, você cala a boca, você fica quieto e obedeça. No colégio onde eu estudava, a coordenadora passava no primeiro dia de aula e falava assim, olha, aqui no nosso colégio, em primeiro lugar o professor tem razão, segundo lugar o professor tem razão, terceiro lugar o professor tem razão, em quarto lugar o professor tem razão, lá em quinto ou sexto a gente vai ver se você tem razão. Era bem assim. E quando a gente aprontava, a gente preferia apanhar na cara do que descer na sala da coordenação, conversar com a dona Célia e a dona Carlota, porque ela falava assim, olha, fala para o seu pai tirar você aqui da escola, porque o dinheiro dele não faz diferença para a gente, mas o seu mau comportamento faz. Era desse nível. E aí o que acontece? A minha geração começou a ter filhos, e esses filhos não respeitam a ninguém. Aí a gente para pensar, o que aconteceu com essa geração, onde nós nos submetíamos às autoridades, e hoje ninguém mais se submete às autoridades. Então, nós vamos ver hoje a necessidade, a importância dessa relação e sua dinâmica na condição pós-queda. Quando a gente olha lá em Gênesis 2, a gente vê que após a criação do homem e dar a ele o seu papel primordial na criação, de dominar sobre as coisas, dar ali nome aos animais e cultivar a terra, o Senhor viu que era bom que o homem não ficasse só. Vamos ler, alguém pode ler, por favor, Gênesis 2:18, a primeira parte, por favor. Obrigado. Então Deus viu o quê? Que não era bom que o homem ficasse só. E Deus repara que a única coisa que não estava certa no mundo criado por ele foi a falta de uma companhia para Adão. Deus planeja um matrimônio para Adão, que foi um relacionamento modelado segundo a vontade de Deus e que não existe isolamento. E quando a gente vê que a questão de que Deus ele não quer que o homem viva só, a gente olha para Deus e vê que ele é o Deus que trinitariano. Deus se relaciona entre Deus Pai, Deus Filhos e Deus Espírito Santo. Então, nosso Deus ele é um Deus relacional. E quando olhamos também para o Gênesis, o que a gente vê? Que Deus, na viração do dia, ele fazia o quê? Ele descia para conversar com Adão. Ele se relacionava. Então, Deus, ele é um Deus que gosta de se relacionar, gosta de relacionamento, e por isso ele viu que não era bom que Adão ficasse só. E dessa forma, Deus fez o quê? Ele deu uma auxiliadora que ele fosse idônea. Deus deu a mulher a Adão para que ele não vivesse só. Eu costumo dizer que o casamento ele é muito importante na vida do homem porque ele é a linha mestra onde ele vai dividir os meninos dos homens. Eu digo que depois do meu casamento eu cresci muito como homem. E sou o que sou hoje devido ao meu casamento, graças a Deus por isso. Porque a minha mulher ela foi a minha auxiliadora e dona, continua sendo, para me orientar e me mostrar realmente aquilo que eu preciso ver. Porque muitas vezes nós homens temos uma visão limitada às vezes da vida e precisa a mulher que tem uma visão mais apurada e dizer, olha, acorda, olha aqui, não é por aí, vá por ali. É interessante que até eu conheci a Aline em 9 de setembro de 2007. Começamos a namorar. Eu não dava o dízimo regularmente. Eu tinha uma dificuldade em dar o dízimo. E Deus me abençoava. Eu trabalhava, já estava advogando já,
mas na época também fui 12 anos bancário, e não dava o dízimo. Falava, não, acho que não vai dar certo, não, uma hora eu dou e passava. Quando eu conheci a Aline, e ela começou a trabalhar aqui em São José, ela veio de São Paulo, gente, pensa numa pessoa para ganhar mal. Gente, ou mulher para ganhar pouco e mal, que era minha esposa. Ali, nossa, gente. E ela ainda pagava a faculdade dela, ajudava a mãe dela e dava o dízimo. É impressionante. Falei, gente, como é que uma mulher que ganha tão pouco desse jeito tem essa disciplina de dar o dízimo? E com isso, com essa atitude dela, eu passei a ser dizimista fiel. Graças a Deus. E eu falo sempre para ela, foi por sua causa, pelo seu modo de viver, pelos seus ensinamentos, que eu aprendi a ser dizimista. Então, isso é muito importante, que o homem não viva só. E há quem sustente que a devoção de Deus exige celibato. Fala, não, quero ficar sozinho porque eu quero servir a Deus. E aí cita, né, os exemplos mais consagrados do Antigo Testamento e até mesmo aqueles que faziam voto de nazireu. Se vocês recordarem, na Escritura tinha aqueles que faziam voto de nazireu, aqueles que não cortavam o cabelo, procuravam viver uma vida santa, não comiam coisas sacrificadas, não tomavam bebida alcoólica, né? E aí eles falavam, não, nós vamos ser como os nazireus, e cita alguns outros personagens do Antigo Testamento para poder justificar o seu celibato. Mas não é assim. Quando olhamos lá o livro de Levítico, nós vemos que não há nenhuma imposição para o voto de nazireu. Então, realmente, o fato de você dizer que você quer viver no celibato para poder servir ao Senhor, não convém, não coaduna ali com o que diz a palavra de Deus. Então, o objetivo de tirar o homem do seu isolamento, Deus cria para a mulher uma auxiliadora que seja idônea. E aí é interessante, meu velho pastor que já está com o Senhor, ele sempre falava, quando o marido reclamava da mulher e começava a colocar defeito, ele falava assim, a culpa é sua. Ah, mas por que minha culpa? A Bíblia falou que ela é sua auxiliadora, não é? Então, provavelmente você não presta, por isso que ele é auxiliadora de um homem que não presta. Jogava-se na cara do sujeito. Então, realmente é isso. A mulher foi feita para ser auxiliadora do homem. Agora, se o homem não vive de acordo com os padrões da Bíblia, como é que ela vai ser auxiliadora de um sujeito que não anda de acordo com as Escrituras? Realmente ela vai se amoldar aos seus defeitos também. Então, Deus cria a mulher para ajudar Adão, isto é, para honrar a sua vocação, partilhar do seu desfruto e para respeitar a proibição que foi dada lá. Não coma do fruto da árvore da vida. E nessa forma, a palavra auxiliar empregada no texto, que quer dizer que o homem tem prioridade governamental, porém, ambos os sexos são mutuamente dependentes um do outro. Então, quando Deus falou assim, olha, eu vou te fazer uma auxiliadora, fala para o homem, olha, você tem a prioridade governamental, mas vocês dependem um do outro de forma mútua. Não existe aquela coisa, eu não preciso da minha esposa, não preciso do meu marido. Existe uma dependência mútua entre marido e mulher. Então, a auxiliadora, ela vem para isso. O homem foi criado primeiro com a mulher para auxiliar e vice-versa. Contudo, não existe superioridade ou inferioridade quanto à existência. Não vem um homem dizer que ele é superior à sua mulher ou a mulher ser superiora. Os dois têm a mesma função quanto à sua existência. E interessante que a palavra auxiliadora, no Antigo Testamento, ela é aplicada 16 vezes. E no Novo Testamento, 3 vezes, que é para ressaltar a contribuição essencial da mulher na vida do homem e não a sua inadequação. Então, para vocês verem como é importante essa questão do homem não viver só. Dele sim precisar de uma auxiliadora idônea para que ele possa cumprir com a sua função. E aí, Deus cria a mulher de uma das costelas do homem, ele faz cair o seu pesado sono, cria da costela do homem, e é interessante, por que Deus não criou da cabeça do homem? Para que ela não mandasse nele e fosse superior a ele. Por que não criou dos seus pés?
para que o homem também não pisasse sobre a sua mulher. Mas criou da sua costela para quê? Para que ficasse ao seu lado e fosse amparada e cuidada por ele. Foi assim, na sua sabedoria, que Deus criou a mulher a partir da sua costela. Então, e até é interessante, que eu gostaria que alguém lesse, por favor, Gênesis 2:23, que é um poema recitado por Adão. A única vez que aparece Adão aí falando, né, uma das poucas vezes que Adão fala, e ele recita um poema quando ele fala da sua esposa. Alguém pode ler, por favor? Então, o que ele fala? Ela é uma comigo, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ou seja, você vai maltratar a sua própria carne? Você vai ofender a sua própria carne? Não é por aí. Então, esse poema que Adão coloca é dizendo, olha, ela pertence a mim, ela está comigo. Não posso maltratar, eu tenho que cuidar, tenho que ser zeloso. Então, o nosso próximo, mais próximo diante de tudo isso é o nosso cônjuge. Não tem outro próximo mais próximo além do nosso cônjuge. Então, você mulher, você homem, você tem que saber quem é o seu próximo. É aquele que come 1 quilo de sal com você. Aquele que dorme e acorda com você. No começo do casamento, eu acordava antes da Aline, ficava olhando para ela e falava assim, meu Deus, que mulher doida, né? Casar comigo, gente? Aí Deus é bom também, né? Comigo, olha só. Deus me deu uma esposa, sabendo todos os meus defeitos, e olhava para ela e falava, nossa, coitada, né? A mãe criou tão bem, o pai criou tão bem, gastaram dinheiro, investiram em educação e vem casar comigo, né? Mas é esse o cuidado que nós temos que ter. Olhar para o nosso cônjuge com amor, com cuidado, e sabendo que a partir deste relacionamento é que nós vamos ter aí todo o relacionamento com a nossa sociedade. Então, quando você olha um casal que não se respeita, um casal que não tem amor um pelo outro, você pode ver que também na sociedade também não existe respeito. Não existe amor um pelo outro. Voltando aí à realidade das minhas assembleias, eu estava numa assembleia de condomínio, quando a síndica estava lá falando, levantou um morador para agredir a síndica. E o marido dela, maior do que eu, sentado, parado assim, o cara levantou e veio para cima dela. Não pensei 2 vezes, eu peguei uma cadeira e falei para ele, pode vir. Ele falou, você vai bater em mim? Eu falei, você está agredindo, eu vou socar essa cadeira na sua cabeça. E o marido dela não fez nada. O marido dela ficou quieto, não fez nada. E a mulherada estava na assembleia, se levantou contra o cara, né? Mas o marido não fez nada. Cadê o princípio da proteção? Deixar a mulher ali à mercê da agressão de um outro sujeito? Mas não, vem para cima, meu amigo. Não, é minha esposa, mas não vou deixar a mulher apanhar na minha frente de jeito nenhum. Então, infelizmente, quando não há amor, quando não há respeito nem mesmo na sociedade. Então, você vê que começa aí uma célula podre na nossa sociedade, quando não há esse respeito, quando não há um vínculo pactual entre o casal, e isso não vem a deflagrar na sociedade. Então, conforme você tem esse amor, esse vínculo dentro da sua casa, isso consegue se espalhar dentro da sociedade. Então, visto que o marido e a esposa são uma só carne, a união matrimonial tem prioridade sobre até mesmo a união procriativa. As obrigações de marido com a sua esposa têm precedência sobre outras prioridades. Quando você casa, sua prioridade passa a ser a sua esposa, e sua prioridade passa a ser o seu marido. Não é o seu trabalho, não são seus amigos, não são seus pais. Em que pese, precisamos cuidar dos nossos pais? Precisamos. Mas a nossa prioridade tem que ser o nosso cônjuge. Então, e Deus, ele coloca essa linguagem, descreve o matrimônio como uma relação entre Deus e o homem. Quando Deus ele quer falar sobre uma relação, sobre o cuidado, o que ele faz? Ele sempre coloca uma relação entre marido e mulher. Sempre a relação entre o marido e mulher. Ele nunca usa outro tipo de relação para dizer como é que se relaciona, como é que ele se dá em favor um do outro. Quando ele fala que o marido tem que amar a sua mulher e tem que dar a vida como Cristo deu a vida pela igreja,
ele usa o relacionamento do casamento para dizer, olha, você tem que se dar. Se você não tem essa visão sobre relacionamento, dificilmente você vai conseguir ter uma visão de relacionamento dentro da sociedade. E é interessante que pós-queda, o que acontece? A gente vê que esse relacionamento ele começou a sofrer algumas conturbações. Quando a gente começa a ler no Gênesis, a serpente falando com Eva, o que acontece? A gente tem ali 6 versículos de Eva sozinha. E a serpente só ali, jogando aquela conversinha fora e fazendo aquela coisa. E aonde estava Adão? Adão estava quieto. Adão não se pronuncia. Interessante que tem um livro do escritor americano Larry Crabb, que ele fala o silêncio de Adão. Que ele reporta esse silêncio de Adão à omissão do homem em cumprir o seu papel. Ali Adão tinha que ter feito o quê? Fala para a serpente, ó, fica quieta. Não é assim que Deus ensinou. E aí a serpente começa a fazer o quê? Começa a colocar em xeque a palavra de Deus. Olha, não é bem assim que Deus falou. Não é dessa forma. Mas olha, se você fizer isso, você vai começar a ter outros poderes. E a gente não vê isso na nossa sociedade hoje? Dá uma saidinha, vai para o seu happy hour. Você tem que relaxar, que é isso. Não, você vai viver sua vida o tempo todo com a sua esposa? Não, você tem que ter os seus amigos para você dar uma saidinha, toma um drinkzinho ali, conversa com outras menininhas, e assim vai. Olha, tem uns rapazes bonitos aí, dá uma relaxada, aproveita, isso é bom. Até mesmo para melhorar um pouco o seu relacionamento. E nessa o que acontece? Entra adultério. E o adultério não é só conjunção carnal. O adultério é você ficar no papinho furado ali, entendeu? Seja com homem, seja com mulher. Não, olha a foto desse sujeito aí no Instagram aí, olha, o bonitão que está aí, só de sunga. Dá uma curtidinha lá. Lembra aquele seu amiguinho da faculdade, que está fazendo musculação agora, está todo saradão ali, vai lá, curte lá e diz para ele, olha, parabéns, né? Você está com um físico bonito. Ou aquela bonitona que está lá, entendeu? Nossa, o cabelo está bonito, gostei do jeito que você cortou. São armas que Satanás utiliza para acabar com o seu casamento. E a gente pode olhar aqui que o inimigo das nossas almas, quando fala serpente, a Bíblia não denomina que é Satanás, mas é o próprio Satanás que está ali. É o próprio Satanás que tenta derrubar a obra de Deus. Interessante que no Antigo Oriente, em contextos variados, a serpente ela era usada como símbolo de proteção. Quando a gente olha no Egito Antigo, tinha a deusa Urauels, que ela tinha uma proteção do mal. Então, muitas vezes, os egípcios eles tinham suas serpentes, que eram tratadas como deusas. Né? A deusa da fecundidade, que era Apopis, também no Egito, né? E a deusa da contínua renovação, que era a renovação da pele, que era a deusa Canatita. Então, só que aqui, nesse contexto, é o símbolo do próprio Satanás, que ele chega e ele fala, eu vou destruir a criação de Deus, colocando em dúvida a palavra de Deus e fazendo com que Adão e Eva caíssem em pecado. E hoje, Satanás ainda continua ativo ainda, tentando destruir as famílias. Porque ele sabe que uma família bem estruturada, ela vai reverberar em toda a sociedade aquilo que Deus quer. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o inimigo das nossas almas. Porque ele não vem para brincadeira. Ele é muito sorrateiro. Ele vem, sabe, aquela coisinha bem suave, e vai jogando ali, daqui a pouco você olha, você já está dentro daquele samba do capeta ali, e fala, nossa, como é que eu caí nisso daqui? E aí você se torna uma vergonha para a sua família, você se torna vergonha para a sua igreja, você se torna vergonha para a sociedade. E começamos dessa forma. Então nós temos que ter muita prudência com relação ao inimigo das nossas almas. Proteja o seu casamento. Não se dê aquilo que você para e pensa, posso publicar isso daqui? Será que se eu for na frente da minha igreja e dizer que estou vendo esse vídeo aqui, eu posso dizer isso daí? Dizer, olha irmãos, como é que eu estou vendo isso aqui? Eu estava conversando com uma cliente e ela estava comentando, né, no evento que nós fomos, que ela não olha o celular do marido. Porque se ela olhar, ela tem certeza que ela vai ver coisas que ela não gostaria de ver.
E eu falei, meu celular não tem senha. A minha esposa, ela pode abrir meu celular. Não sou perfeito, irmãos. Mas eu sempre deixei aberto o meu celular para que ela possa olhar minhas redes sociais, quem eu converso, com quem eu deixo de conversar, meu WhatsApp. Até ela fala assim, olha, mandaram WhatsApp para você, você não respondeu. Porque ela olha. E justamente isso me ajuda a não cair em tentação. O que o apóstolo Paulo fala? Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Não posso nunca chegar aqui, estufar o peito e dizer assim, ó, nunca vou cair. De forma alguma. Mas eu peço ao Senhor que tenha misericórdia de mim e não deixe eu cair. E nos últimos tempos, diante das coisas que eu tenho visto, minha oração tem sido um pouco mais enfática. Eu sempre peço ao Senhor que Ele me tire se eu tiver que cair. Fala, Senhor, que o Senhor me leve, mas eu não quero cair. Eu não quero ser vergonha para o seu evangelho. Não sei se eu continuo como presbítero ou não, isso é o Senhor quem vai determinar, mas independente da minha função aqui na igreja, eu sou crente em Jesus Cristo. Eu não posso cair. Não devo cair. Às vezes, irmãos, a tentação bate. Você está meio provado, você levanta de manhã, a dona onça está ali, meio nervosa, aquela coisa toda, você sai, você encontra ali, entendeu? Com a secretária do capeta ali te elogiando. Verdade. Nossa, olha, gostei, como é que está bonito, está cheiroso, está não sei o quê, e vai. Eu prestava serviços para uma empresa e tinha uma funcionária da empresa que começou a andar atrás de mim. Eu falei para minha esposa, falei, olha, tem uma funcionária assim, assim, assim. E um dia eu fui para o estacionamento, ela chegou no carro e falou assim, fala o que você quer que eu faça com você, que eu faço. Eu falei que você sai daqui em nome de Jesus. Vou falar o quê, gente? A moça bonita. É um espetáculo, entendeu? Se eu não estivesse bem com o Senhor, eu já empanava do tapa com ela ali, entendeu? E aí já era, acabava a minha vida. Não adianta. Então a gente tem que, olha, é saber, é ter a honestidade com você e saber até onde você pode andar. A honestidade, dizer, Senhor, olha, eu sou fraco aqui, então o Senhor tenha misericórdia de mim. Não deixa eu cair. Porque senão a gente cai, irmãos. E depois que cai, a vergonha é tremenda. A vergonha é tremenda, o nome de Deus é envergonhado. Lembra quando o profeta Natan chegou para o rei Davi e falou assim, o nome de Deus foi blasfemado por tua causa. Eu imagino o quanto que Davi sofreu ao ouvir isso daí. Sendo que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E quanto que Davi, ele se arrependeu por isso. Charles Swindoll, ele tem uma série chamada Série Os Heróis da Fé, em que ele analisa diversos personagens bíblicos, né? E ele tem um livro específico de Davi, e ele fala que se Davi soubesse o pandemônio que seria a sua vida pós o adultério, verdadeiramente ele não teria feito o que ele fez. E o que Davi fez? Davi estava lá de boa, entendeu? Era para ele estar na guerra, ele não estava, levantou um dia, foi lá tomar uma fresca lá, e olhou e viu Batseba. E quando a Bíblia fala que a mulher é bonita, porque realmente era bonita, e como é que Batseba estava? Nua. Ele olhou e falou, não, vem para cá. Ele tinha um poder sobre isso. E se ele tivesse falado assim, não, deixa eu ir embora, que eu não quero ver isso aqui e sair. A vida dele seria outra. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o inimigo das nossas almas, porque ele não brinca em serviço. Ele não brinca em serviço. Muitas vezes nós brincamos de ser crente, mas o diabo não. Ele não brinca em serviço e ele quer destruir a obra de Deus. Ele sabe que ele não pode fazer com que venhamos perder a nossa salvação, mas ele sabe que ele pode macular a glória de Deus em nossas vidas. Ele sabe que ele pode sujar o nome de Deus através dos nossos pecados, da nossa desobediência. E aí o que acontece? O que aconteceu? Depois da queda, a pureza que havia nos olhos de Adão e Eva, porque eles estavam nus e para eles era isso normal. Eles passaram a ter vergonha uns dos outros. A visão teocêntrica, a visão a partir do referencial de Deus, deixou de existir. Começou a ter uma visão maligna. E aí eles começaram a ter vergonha uns dos outros, começou a ter a maculação do matrimônio através do adultério. A gente vê isso em João 4, quando o Senhor ele encontra com a mulher samaritana no poço, e a mulher samaritana ela tinha aquela sede, né, da água viva, e ela tentava satisfazer essa sede através dos seus amantes,
E o Senhor Jesus Cristo, ele fala, vai lá, chama o teu marido. E ela fica meio assim e fala, porque esse não é o teu marido. Eu tive vários maridos e esse não é o seu marido. E ali ela se arrepende do seu pecado. E com isso, a criação do adultério, dessa maculação do casamento, isso começou também a sujar toda a nossa sociedade. E a gente vê que, a partir daí, todos os relacionamentos são prejudicados. Tem um colega, um parceiro de trabalho, que ele tem uma empresa, e aí nós começamos a ter uma parceria, né, nessa área condominial, e aí ele tinha uma secretária muito bonita. E aí ele sempre falava, você não quer sair com ela? Não, porque tem outros que saem. A gente saiu para almoçar, ela almoçava junto, sempre tratando com respeito, e uma coisa que eu não faço, beijar a mulher no rosto. Porque muitas vezes um beijo no rosto transmite muito mais informação do que um beijo na boca. E aí ele sempre, não. Até que um dia sentamos conversando lá, ele falou assim, eu confio em você. Eu falei, por quê? Ele falou, porque um homem que trai a mulher com quem ele vive, ele vai trair o seu parceiro de trabalho. Então eu confio em você. Quando a gente vê a máfia italiana não aceitava adultério. Porque também tinha essa visão, de que você não é fiel à sua família, você não vai ser fiel nos seus negócios. Então, vocês entendem que o relacionamento conjugal, ele interfere em tudo na vida. Ele interfere em tudo na vida. Quando eu era bancário, e a gente começava a suspeitar de um funcionário do banco que já estava metendo a mão no banco, você podia saber que tinha amante. Podia saber que tinha rolo ali. E a gente começava a investigar. Vamos fazer a conferência do cofre. Chegava lá, estava faltando dinheiro. O que tinha? Tinha amante na história. Então, quando a gente não tem essa visão do mandato social de Deus, que é case e procure viver uma vida santa no seu casamento, para que toda a sua volta também se torne santa e você tenha um bom relacionamento dentro da sociedade, quando a gente não observa isso daí, a gente começa a ter pequenos ruídos nos nossos relacionamentos. E não adianta, irmãos, a pessoa tenta fazer uma pose de que, nossa, na sociedade eu sou muito bem estabelecido, porque eu sou um homem sério, sou isso, sou aquilo. Não dura muito tempo. Não dura muito tempo. Não sou de nenhum partido, não quero ter uma questão partidária, já visto o nosso prefeito. A vergonha que está sendo para a nossa cidade. Então, para vocês verem o quanto isso corrompe a nossa sociedade, corrompe a nossa igreja, então nós temos que tomar esse cuidado de que cuidar do nosso relacionamento matrimonial para que os demais relacionamentos eles possam ser saudáveis. O casamento é um veículo introdutor de um relacionamento divino na sociedade. A partir desse relacionamento divino, aonde você respeita quem está do seu lado, você ama quem está do seu lado, você começa também a apresentar isso às pessoas. Lembro no começo, quando eu comecei a advogar, eu dividi um escritório com uma colega da faculdade e ela era apaixonada por essa área da família. E teve uma cena que me impactou bastante. Era uma sala pequena que nós tínhamos, né, que a gente dividia, e aí chegou um casal com uma criança, eles estavam em processo de divórcio. O casal, cada um sentou numa cadeira e o menino, dos seus 6, 7 anos, colocou a mão no ombro do pai e da mãe e ele ficou entre eles ali. E começaram a fazer a divisão dos bens, aquela coisa toda, e essa minha colega parou e falou assim, e o filho, vai ficar com quem? A mãe olhou e falou, fica com você, o pai, fica com você. E ficou um jogando para o outro e o menino no meio. Assim, foi um negócio que me deu um mal-estar tão grande que eu saí da sala. Saí da sala. Então a gente vê que a sociedade está corrompida a partir do casamento. E um casamento fracassado, ele faz com que os filhos também venham a ser fracassados, e isso começa a macular toda a sociedade. Só para concluir o último caso, eu me lembro que meu antigo pastor João Arantes me ligou um dia e falou, passa aqui no gabinete que eu preciso falar com você. Eu passei lá, tinha uma irmã da igreja, uma senhora que ela tinha separado do marido, né, já há um bom tempo, e ela trabalhava aos domingos, dificilmente ela ia à igreja, mas já conhecia, e uma mulher muito simples, era cozinheira. E essa mulher estava assim, meio que fora de si.
Aí eu perguntei o que ele falou, olha, dá uma olhada nessa citação aqui. O filho dela, que morava com o pai, ele homossexual, ele entrou com uma ação para destituí-la da sua certidão de nascimento. Ele não queria o nome da mãe na sua certidão de nascimento. E aí eu fui ler a petição inicial, ele colocou que o fato da mãe ser uma cozinheira, isso prejudicava a ascensão dele na sociedade. E ele queria inserir o nome da sua madrasta, que sua madrasta, sim, era uma mulher benquista na sociedade. Um negócio assim terrível, né? E eu fui conversar com o juiz que estava da ação, ele católico, Opus Dei, ele estava assim horrorizado, porque ele falou assim, eu nunca vi isso em todos os meus anos de magistratura. Nunca vi uma situação como essa. E ele falou que pelo fato da mãe não aceitar a sua homossexualidade, o fato dela ser uma cozinheira, isso trazia vergonha a ela e que ele não conseguiria ascender socialmente pela sua mãe. Então a gente vê, vocês verem que um casamento que não segue os padrões divinos, que não tem essa visão do mandato social que Deus coloca em dizer, olha, eu vou te ensinar como se relaciona com as pessoas. Isso complica a nossa sociedade, complica a nossa igreja, porque perde-se o respeito pelo pastor, perde-se o respeito pelos professores da escola dominical, pelos presbíteros nem fala, porque presbítero você já viu, né? Mas perde tudo. Então nós precisamos resgatar esse mandato social no nosso casamento. Respeite um ao outro. Respeite. Em casa, a gente não tem essa questão de gritar um com o outro. A gente tem o TAC. O que é o TAC? Termo de ajuste de conduta. Então, eu sou o que mais assina o termo de ajuste de conduta em casa, né? Para evitar esse tipo de sabor, de um gritar com o outro, desrespeitar o outro. Então, está na hora de você assinar o seu TAC aqui. O termo de ajuste de conduta. É a melhor coisa que você faz. Por quê? Porque aí você começa a dar mau testemunho às pessoas. Em você desrespeitar, em você tratar de qualquer jeito. Então, agora meu recado para os maridos, cuide da sua esposa. Olhe por elas, zelem pela sua esposa. Tenha orgulho de poder olhar para a sua esposa e dizer, que mulher bonita, eu estou cuidando dela. Olhe por ela. Você já olhou para as mãos de sua esposa hoje? Já olhou para os pés de sua esposa, o cabelo de sua esposa? E dizer, olha, está bonita. Ou então, não está mal cuidada, por quê? A culpa é sua. O velho João Arantes, ele falou para mim antes do casamento, nós fizemos orientação antes do casamento, sempre ele falava isso aí, fazia, e ele falava para mim assim, Túlio, você é responsável pelas rugas da sua esposa. Ele falou, infelizmente, eu vejo aqui na nossa igreja mulheres tristes, porque o marido não olha para ela. Então, maridos, olhe para sua esposa, olhe por elas, olhe com amor, com cuidado. Tenha orgulho de olhar e falar, que mulher bonita, porque eu estou cuidando, estou zelando por ela. Às vezes você gasta fortunas aí para cuidar do seu carro e não tem coragem de desembolsar um dinheiro para cuidar da sua esposa. E o cuidado também não é só financeiro, é cuidado de você olhar para ela, elogiá-la, falar palavras boas, fazer com que ela se sinta amada, se sinta cuidada, se sinta empoderada. O melhor empoderamento para a mulher é o cuidado do marido, é o elogio do marido. Eu lembro do presbítero Aderbal de Oliveira, que é um presbítero que eu sempre tinha uma admiração. Ele e Dona Odila, gente, um amor terrível um pelo outro ali. Ele tinha uma paixão por ela, que quando tinha encontro de casais, ele é o primeiro a ir na frente recitar poemas com o nome dela. E ela se achava. E tinha o quê? 60 anos de casados. 60 anos de casados. Então, quando a gente tem essa visão de que através do nosso casamento, nós vamos cumprir o mandato que o Senhor nos colocou, nós conseguimos glorificar ao nosso Deus, conseguimos fazer com que outros venham conhecer ao Senhor Jesus Cristo e honrar ao nosso Deus. Que Deus nos abençoe e nos dê capacidade para que venhamos honrar e glorificar ao nosso Deus através do nosso casamento. Aqueles que não são casados, orem a Deus para que providencie um chinelo velho para o seu pé doente, uma tampa para a sua panela, porque Deus coloca no seu caminho. Eu imaginava que eu não ia casar. Até que num domingo de manhã, num culto da manhã, sem energia na igreja, eu olhei para trás e vi a minha esposa entrando. Me apaixonei por ela. Foi amor à primeira vista.
E assim estamos juntos. O chinelo velho sou eu mesmo, né? Então, mas Deus sempre tem alguém para você. Então, ore que Deus providencia. Graças a Deus. Graças a Deus. E Deus é bom. Deus abençoe o domingo de vocês.